deixei 2 links no chat, que é referente ao Drive, onde tem o material complementar, e também ao Colab, para a parte prática que vai ter durante a apresentação. Mas primeiro eu vou começar compartilhando minha tela para começar a apresentação de fato, e aí depois eu mostro esses links direitinho para vocês. Pronto, devo estar compartilhando já agora. Isso, chegando tudo bem aqui. Conseguem visualizar a minha tela? Tranquilo. Sim. Bom, né? Vamos lá, deixa eu colocar em tela cheia. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Aron Brito, eu sou da equipe do Bahia RT e hoje eu estou representando aqui os meus colegas Vanessa Martins, Lázaro Queiroz, Ludmila Brito e os meus orientadores Josemar Rodrigues e Ana Patrícia. Nós somos da Universidade do Estado da Bahia, do Núcleo de Pesquisa em Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais, que é o nosso grupo de iniciação científica. E hoje eu vou apresentar para vocês um tutorial de reconhecimento de voz utilizando a plataforma Vosk no robô de serviço, que é uma API de reconhecimento de voz. Bom, eu tenho aqui mais ou menos o script da programação, né, que é o sumário. Acho que dá para enxergar aqui também a parte que não está com o destaque, mas a ideia primeiramente eu vou fazer essa introdução, né, a parte teórica, explicando conceitos, funcionamento de como opera essa ferramenta, diversos conceitos que vão ajudar no entendimento e dando esse embasamento teórico para vocês entenderem o que ocorre durante a parte prática, que vai vir logo em seguida. Então, iniciando essa parte teórica, eu vou dar meio que um contexto também do porquê que a gente opta por usar essa ferramenta diante de várias ferramentas que existem para o reconhecimento de voz. Então, inicializando isso, né, falando um pouco sobre quem é Bio, né, que é o nosso robô de serviço onde a gente aplica esse reconhecimento. Então, BIO, ele é um acrônimo que significa Bot Intelligent Large Capacity Low Cost. Isso significa que BIO, ele é um robô de serviço projetado para realizar suas tarefas em um ambiente doméstico, né? De uma forma que ele tenha uma grande capacidade, né, operacional em prol de um baixo custo. E BIO, ele foi criado em 27 de outubro de 2014, e em prol desse baixo custo e grande capacidade operacional, a gente propõe que todas as funcionalidades de BIO elas sejam desenvolvidas 100% offline. E aí isso já entra também em um dos motivos da gente ter escolhido essa ferramenta. E falando também sobre por que BIO, o nosso robô de serviço, ele precisa de um reconhecimento de voz. Qual é a funcionalidade, qual é a finalidade desse reconhecimento, né? Então aqui nós temos um tópico que fala sobre comunicação humano-robô, então basicamente esse reconhecimento de voz ele traz uma praticidade e uma acessibilidade ao nosso robô de serviço, onde a gente pode inicializar diversas tarefas a partir de um simples comando de voz. Nós podemos entender perguntas e transformar isso como algo informativo. Quando a pessoa faz uma pergunta, o robô ele dá uma resposta. E a questão da acessibilidade, por exemplo, pessoas que não possuem, que não podem, por exemplo, interagir com o robô, tocando o robô para dar algum comando, ela pode dar um comando de voz. Então, ela vai conseguir operar o robô sem necessariamente ter que digitar, tocar na máquina ou algo do tipo. Então, isso já traz uma questão de acessibilidade. Então, esses são alguns fatores que justificam do porquê que a gente precisa, né,
ter esse reconhecimento de voz no nosso robô de serviço, visto que o robô de serviço ele vai estar sempre em contato com outras pessoas, realizando diversas tarefas, então isso é algo que convém bastante. Aí agora, visto que a gente já sabe a importância de ter um reconhecimento de voz, eu vou explicar para vocês como funciona esse reconhecimento de voz, né? O que é esse reconhecimento de voz, como ele ocorre. Então, eu trouxe uma imagem aqui no próximo slide, que é uma imagem que ela representa, né, ela expõe basicamente a funcionalidade de todo o processo do reconhecimento de voz. Então, eu gosto de dizer que o reconhecimento de voz ele tem 3 pilares, que são a sustentação do reconhecimento de voz, que é como está aqui na esquerda, o modelo acústico, o Word Lexicon e a gramática, que também o Word Lexicon também é conhecido como dicionário, né? E a gramática como o modelo de linguagem. Então, como é que isso ocorre, Aaron? Como é que isso ocorre com esses pilares? A gente tem a entrada, né, de um áudio. Esse áudio pode ser um áudio gravado, pode ser um áudio ao vivo. E então ele entra ele aqui, né, o speech input é a entrada desse reconhecimento. Ele vem em formatos de onda, né, waveform. E então o modelo acústico ele vai ficar responsável por pegar essas ondas do áudio e ele vai tentar analisar padrões nessas ondas para tentar extrair fonemas. Mas o que são fonemas? Fonemas são pequenos pedaços do que seria a pronúncia daquela palavra. E o modelo acústico ele fica responsável por fazer essa quebra das palavras da entrada, do input, e computar esses fonemas que, que vieram desse áudio. E essa etapa que o modelo acústico ele fica responsável. Então aqui nós temos a entrada de um formato de onda, né? E aí nós temos a saída de fonemas. Então a segunda etapa é a etapa do dicionário. O que é que o dicionário vai fazer? O dicionário ele é uma lista de palavras que esse robô vai reconhecer de fato, juntamente com todos os fonemas que são referentes a essas palavras, né? Os fonemas que descrevem o que seria a pronúncia dessas palavras. Então, quando esse áudio ele chega no nível do dicionário, ele faz uma verificação. Essa palavra que chegou pela entrada, ela bate com o que está escrito nesse arquivo de dicionário, quanto às questões dos fonemas dessa palavra. Então, se tiver esse primeiro match, ele faz a identificação da palavra. Aí, certo, né? Então, nós temos esse segundo nível, onde a entrada são os fonemas, e a saída nós vamos ter reconhecido a palavra, né? Que deu match com os fonemas que foram reconhecidos no modelo acústico. E aí, nós seguimos para o último pilar, né? A última etapa, que as palavras vão ser a entrada da gramática, o modelo de linguagem. E aqui ele como ele escreve ali, né? É um encontro de um nível de sentença. Porque no seu áudio de entrada você pode ter várias palavras. Essas palavras juntas, elas formam uma sentença, né? Uma frase. Então, a parte da gramática, ela tem um cálculo estatístico da probabilidade de certas palavras estarem junto com outras palavras para formar uma sentença. Então, a parte da gramática, ela fica justamente responsável por fazer essa montagem da sentença, para que a frase, de fato, ela tenha sentido. Então, se na sua API, no seu reconhecedor de voz, você tiver treinado determinadas frases e você, na entrada desse áudio que você está testando, você passar uma frase que ela não faça sentido, um sentido gramatical, de fato, é a gramática, o modelo de linguagem que vai ficar responsável por verificar isso, se essa frase ela faz sentido ou não. E por último, nós vamos ter aqui, né, a lista de palavras, que vai ser basicamente a frase já
já feita, já direitinha, que vai ser a transcrição final do áudio, né? Então, todo esse processo é basicamente como funciona o reconhecimento de voz. Desde a entrada de um áudio até a saída em texto, na speech to text, que é justamente esse processo que ocorre aqui nessa imagem. Então, visto que agora nós já sabemos qual é o propósito do reconhecimento de voz, como o reconhecimento de voz funciona, eu vou falar um pouco sobre uma primeira experiência que a gente teve sobre uma outra API que funciona offline, que é o Pocket Sphinx. E o Pocket Sphinx, eu coloquei aquela data ali, só para ter como uma questão de contexto também, porque a primeira versão do Pocket Sphinx ela veio em 1986. Então, o Pocket Sphinx ele é uma ferramenta de reconhecimento de voz que funciona exatamente como é descrito aqui. E ela é uma framework que ela é bem conhecida no cenário de reconhecimento facial, no cenário de reconhecimento de voz, desculpa, no cenário de robótica, porque ela tem uma implementação simples, ela permite reconfiguração dos seus modelos de uma forma consideravelmente fácil. Então, se você precisa que seu robô ele só reconheça determinadas palavras, determinado escopo de palavras, com o Pocket Sphinx você podia fazer isso facilmente, através de uma adaptação do modelo de linguagem e do dicionário. E você também poderia fazer uma adaptação do modelo acústico para caso ele não identificasse corretamente algum sotaque ou então em algum ambiente aberto, ambiente com ruídos. E por que eu estou falando disso, né? Porque a gente teve uma primeira tentativa com o Pocket Sphinx, ele utiliza os modelos acústicos de Markov, que são os HMMs, e a gente tinha meio que um teto quanto à questão da porcentagem de acerto ou porcentagem de erro do robô, do Pocket Sphinx, da implementação com o Pocket Sphinx. Então, de acordo com nossos testes, mesmo depois de fazer otimizações, adaptações, melhorias, a gente ficou meio que preso em um teto de 16% aproximadamente. Sendo que, pesquisando o estado da arte quanto a essa questão de reconhecimento de voz, você percebe que muitas APIs elas já conseguem ter uma taxa de erro por palavra de cerca de 10%, 8% nessa faixa, que já é uma diferença considerável quanto a essa questão do reconhecimento de voz. Então, isso foi um dos motivos também de a gente buscar por uma nova ferramenta. E a gente notou também que não vinham ocorrendo mais atualizações nos repositórios do Pocket Sphinx desde 2017. E eu fui curioso também, porque no site do SMU Sphinx tinha um rótulo assim em cima da página que passava um link de uma nova API que eles estavam testando, do mesmo pessoal que desenvolveu o Sphinx. E foi aí que a gente descobriu o Vosk. O Vosk, ele é justamente uma ferramenta de reconhecimento de voz. Ele foi concebido ali em 2019, ou seja, é uma ferramenta consideravelmente nova, só tem um ano de existência. E o que chamou nossa atenção é que existem vários modelos que nós podemos utilizar, modelos em diferentes linguagens, e, e, e alguns modelos eles chegavam a ter uma taxa de erro por palavra de 8%, o que é uma taxa que se aproxima com o estado da arte, né? Comparando a outras ferramentas como a API do Google, a API da Amazon, que são APIs que funcionam online, né? Ou seja, essas APIs que funcionam online, elas têm um recurso de palavras, a questão do modelo acústico, eles têm muitos áudios que eles podem utilizar, né, para fazer o treinamento dessas APIs que funcionam online. Tem o Deep Speech também, que é uma ferramenta que funciona offline e tem uma taxa de erro por palavra
nessa faixa entre 10 a 12%, assim. E o Vosk, ele é uma ferramenta que ele funciona totalmente offline, ou seja, ele já entra na nossa ideia, né, de projeção do nosso robô. Ela tem atualizações e suportes constantes, ou seja, volta e meia estão saindo atualizações novas, novas integrações, novos modelos. Eles têm um contato no site deles, onde você pode entrar, onde você pode mandar um e-mail pro pessoal que está desenvolvendo mais à frente, e aí você pode especificar qual é o seu problema, qual é o seu intuito em desenvolver isso, e eles podem te ajudar de acordo com o que você explicou, né? Aí descendo aqui, ele suporta 16 idiomas e dialetos. Eu vou só vim aqui no site rapidamente para mostrar aqui alguns desses modelos, né? Para o inglês aqui nós temos 5 modelos, temos modelos para inglês indiano, chinês, russo. Aqui tem várias línguas. Tem aqui para o português também. Descendo aqui mais um pouco, ele mostra também outros modelos, outros sites onde você pode conseguir modelos que são compatíveis com a API. Ele mostra também como você pode treinar o seu próprio modelo do zero, mostra a arquitetura dos modelos, o nome de cada um desses modelos, questão do modelo acústico, modelos de configuração, os fonemas, as palavras que ele consegue reconhecer. Então, ele mostra também aqui, só rapidamente, para vocês verem um pouco do site, as integrações que ele tem. O Vosk, você pode utilizar ele também para Android, através desse servidor aqui, o Asterisk. Então ele tem essa integração onde você pode utilizar ele para reconhecer a fala em celular. E aqui tem algo que é muito importante para a gente, né, que desenvolve robôs de serviço, que é uma integração nativa do ROS. Só que como o Vosk ele existe há pouco tempo, mas ele vem sofrendo constantes atualizações, essa integração do ROS é bem recente. Eu acredito que deve ter cerca de 1 mês e meio para 2 meses que tem essa integração. Tanto que ele fala aqui que ainda não está completamente funcional e que eles precisam de uma ajuda para poder terminar essa implementação. Então, eles são abertos para que as pessoas possam ajudar e tal, é um repositório aberto. Então, isso aqui é algo muito bom para a gente que desenvolve robôs de serviço, essa integração com o ROS. Então, voltando aqui no slide, dando prosseguimento na parte teórica, ele é disponível também para diversas línguas de programação. Essa lista aqui de características eu considero como uma lista também de vantagens, né? Que são motivos do porquê a gente decidiu apostar nessa ferramenta, que é uma ferramenta consideravelmente nova. Ela tem ainda bastante espaço para pesquisa. Então, é disponível para diversas linguagens de programação. E uma das coisas que eu vejo que por vezes é um problema é a questão de adaptações e melhorias. Muitas vezes a gente encontra uma API que funciona offline, ela tem uma taxa de acerto boa, só que às vezes é meio complicado de fazer essas adaptações, é complicado de fazer essas melhorias. E o Vosk, ele tem um tutorial que ensina como você pode fazer essas adaptações, quais tipos de adaptações você pode fazer. Ele tem um encaminhamento que mostra exatamente como você pode fazer essas adaptações e melhorias. E com certeza a gente em algum momento vai precisar fazer essas adaptações, porque mesmo os modelos que funcionam muito bem, os modelos que tem lá no site, tem algumas palavras que eles volta e meia não reconhecem. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um exemplo de um áudio que eu gravei e eu coloquei para um modelo geral reconhecer, o modelo do que eu baixei do site, ele não conseguia reconhecer a palavra, né, LARC-CBR, que é a sigla do nosso campeonato. Então, aí eu vou mostrar como é que é feita essa adaptação na parte prática, e aí vocês vão ver o modelo já adaptado reconhecendo a palavra LARC-CBR, por exemplo. Isso serve também para você
melhorar o reconhecimento no geral. E aí agora eu entro em outro ponto, que é o seguinte: o VOSC ele tem seu funcionamento junto com a outra ferramenta que é o CAUD. Eu gosto de explicar que o CAUD ele fica responsável mais pela parte de baixo nível do reconhecimento. No CAUD é onde a gente vai fazer os treinamentos, adaptações, reconfigurações, e a gente consegue gerar um modelo que a gente exporta para o VOSC, e no VOSC a gente faz a parte de alto nível em cima desse modelo. Ou seja, o VOSC ele faz o reconhecimento ao vivo, a transcrição de áudios, mas ele se preocupa mais com a parte estratégica e lógica do reconhecimento de voz. Mas elas funcionam lado a lado, né? Nós não poderíamos utilizar somente o VOSC sem o CAUD. No site mesmo, eu não sei se vocês chegaram a reparar, mas naquela parte dos modelos, que eles dão vários modelos, ao lado ele mostra que aqueles modelos eles foram todos construídos em cima do CAUD. Aí aqui eu escrevi que CAUD é um kit de ferramentas para reconhecimento de voz. O CAUD ele já é um pouco mais antigo, né? É uma ferramenta de 2009. O CAUD ele utiliza redes neurais profundas, DNNs, e isso é o que muitas APIs já utilizam também. Então a gente tem uma capacidade de processar os dados consideravelmente melhor por conta disso. E ele tem uma separação de 3 bases de código, que é o NNet1, o NNet2 e o NNet3, que diferem basicamente na forma como eles podem processar, tanto para testar o áudio como para você fazer o treinamento. No NNet1, você só pode. É uma configuração, onde você só. Uma configuração de rede neural, mais especificamente, e de processamento, onde você só vai poder utilizar uma CPU para poder. Uma CPU ou uma GPU na hora de você fazer esse processamento. O NNet2 ele difere no quesito em que ele pode utilizar mais de uma CPU e mais de uma GPU para fazer esse processamento. Então, ele já permite, por exemplo, você fazer um processamento paralelo, caso você queira fazer treinamentos, adaptações de grande escala, de uma larga escala. E o NNet3, ele é basicamente igual ao NNet2, só que no NNet3, esses NNets que eu estou explicando agora, o 1 e o 2, eles são redes neurais do tipo feed forward, onde todas as camadas de entrada são conectadas e eles não têm retropropagação, tipo de voltar para o início da rede neural e processar novamente, ou então de continuar na mesma camada e avançar para a próxima depois. Ele sempre vai em direção à próxima camada. E o NNet3 ele permite que você utilize outros tipos de redes neurais, não necessariamente o feed forward. Então essa é a diferença entre essas três bases de código, 3 bases de processamento que é utilizado nesse treinamento. E aí, esse é um ponto que eu gostaria que vocês tivessem um pouco mais de atenção, porque esse gráfico de decodificação do HCLG, ele é basicamente o pilar de funcionamento tanto dos modelos que a gente utiliza, né? Dos modelos que são construídos no CAUD. Só um momento. Então, o que esse HCLG significa, Aaron? Basicamente, ele vocês lembram que no início da apresentação eu comentei sobre aqueles 3 pilares que são responsáveis pelo reconhecimento da voz? Então, o HCLG ele é um arquivo compilado que une esses 3 pilares. Então, ele é basicamente o somatório do dicionário, do modelo de linguagem e também do modelo acústico. E cada letra dessa ela tem um determinado significado, onde o H e o C eles são responsáveis pela parte eles são a representação da parte do modelo acústico, onde o H
são as definições de HMM. Ou seja, ele recebe o áudio e ele começa a fazer uma primeira transformação daquelas ondas em fonemas. O C, ele é meio que uma continuidade dessa transformação, mas é uma dependência de contexto. Então ele vai tentar extrair as questões de ruído do ambiente que pode ter nesse áudio de entrada. E aí o H e o C, depois que eles terminam essa parte do modelo acústico, que segue a mesma lógica do que eu expliquei no início. O output deles vai ser os fonemas. Então, o L, ele é a representação do léxico, que é exatamente o dicionário. Então, a entrada dele vão ser os fonemas e a saída vai ser as palavras que ele conseguiu fazer um match. E por último, o G é justamente a parte da gramática, onde a gente faz aquele segundo match a nível de sentença, com toda aquela questão estatística, probabilística. Então, o HCLG ele fica responsável por todo o processamento do reconhecimento de voz no Claude. E aí vocês me perguntam, você pode estar se perguntando por que eu preciso compilar esses arquivos em um único arquivo? Qual é a diferença entre você usar eles juntos ou usar eles separadamente? Quando você faz essa compilação desses arquivos para o HCLG, ele utiliza de uma série de configurações para fazer uma otimização nesses arquivos. Então, nesse momento de compilação, ele faz uma otimização no que seria esses arquivos separados. Então, juntos eles são mais fortes, entre aspas. Eles são otimizados para ter um melhor reconhecimento. E aí nós temos outros arquivos também que ajudam nesse reconhecimento, que é o tree.txt. Ele é uma árvore de escolha que, quando o HCLG ele tiver ele auxilia o HCLG nas tomadas de decisão quando, por exemplo, o processamento fica meio que em dúvida sobre qual seria o reconhecimento de um determinado áudio. Então, o tree ele entra meio em auxílio a isso. O word.txt ele é um arquivo que consta com todas as palavras que o robô pode entender, né? Todas as palavras que o robô está treinado, no caso, que o reconhecimento está treinado, desculpe. E o final.mdl, ele é o arquivo do modelo acústico. Aí aqui embaixo tem um tópico onde ele mostra meio que onde fica localizado as pastas de dicionário e a pasta do modelo de linguagem referente ao CAUD, a pasta do CAUD. Então, essa é a parte onde eu tentei explicar todo o processamento e como ocorre esse processamento tanto do VOSC, mas o CAUD. E aí agora, começando a parte prática, eu vou mostrar para vocês a instalação, né, como é que funciona a instalação do VOSC, a instalação bem simples. Então, aqui é uma imagem que ela reflete aquilo que eu comentei sobre o HCLG, sobre as questões de entrada e saída. Aqui eu tenho o HMM States e aí eu tenho o CD Phonics, que seriam os fones ainda com contextos de dependência. Esse contexto de dependência são questões de ruído, do ambiente, etc. Então, no C, ele retira esses ruídos e deixa o fone perfeitinho, da melhor forma possível. E aí, esses fones são transformados em palavras pelo léxico. E, por último, ele forma a sentença, a frase com a gramática. Essa imagem ilustra o que eu quis explicar. Então, seguindo no processo de instalação, tem alguns pré-requisitos. Na verdade, aqui você consegue utilizar
o Vosk em outras versões do Ubuntu. Você consegue utilizar ele no Mac também. E você também consegue utilizar ele no Windows, desculpe. Mas aqui foi um erro de digitação. Você precisa do Python do 3.5 ao 3.7 para poder fazer, para você poder conseguir instalar o Vosk através do pip, que é um pacote de instalação, ele é um gerenciador, um instalador de pacotes do Python, basicamente. E a gente vai precisar do PAudio caso a gente queira fazer o reconhecimento ao vivo através do microfone. E aí, vamos observar na prática. Aqui eu tirei uns prints dos comandos que a gente precisaria para poder instalar essa ferramenta. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, se está muito pequeno. Alguém pode dar esse feedback, por favor? Cara, que eu enxergo bem. Ok. Mas, como aqui são só os prints, e eu deixei o link do Colab, o pessoal que quiser acompanhar essa instalação e tentar rodar o código no final da apresentação, aqui basicamente eu vou seguir como. Eu vou mostrar como é que instala, eu vou executar para vocês os códigos, mostrar quais são os códigos, o que é que eles fazem, mostrar um pouco também dos resultados, agora ao vivo. Aí depois eu vou explicar como é que eu faço a adaptação, adicionando palavras novas, no caso da Lark CBR. E aí, por último, eu vou deixar meio que uma sessão aberta para o pessoal que quiser praticar e rodar. Mas aí, o pessoal que for querer testar no final da apresentação, eu sugiro que acompanhe agora pelo Colab a questão da instalação. A instalação bem rápida. Eu coloquei no Colab para as pessoas não precisarem instalar em suas máquinas pessoais de fato. Mas, deixa eu só mostrar aqui. Aí eu deixei o link no chat. Primeiro eu quero mostrar aqui o link do Drive que eu deixei. Então aqui é meio que são os materiais complementares, né? Tem alguns vídeos mostrando o reconhecimento de fala no Linux, usando o Cloud Vosk, como utilizar o Vosk para fazer offline speech recognition usando Python. Então são alguns vídeos que vocês podem assistir para aumentar o entendimento quanto à questão da ferramenta. Eu coloquei aqui também um PDF que ele mostra algumas coisas do site do Vosk que podem ser interessantes também. Um compilado de informações do site que são interessantes. E aqui tem dois modelos que eu tinha deixado aqui na intenção de que esses são os modelos adaptados que eu fiz, onde ele já reconhece o Lark CBR. E eu coloquei aqui na intenção de vocês baixarem depois e tentarem colocar no Colab para poder reconhecer. Só que eu vi que demora muito para fazer o upload do Colab, porque esses arquivos são bem grandes. Eles pesam alguns gigas. Então eu vou exibir para vocês mesmos e vocês testam os outros modelos. Mas basicamente aqui no Colab, nesse link, vocês vão vir aqui em arquivo e aí vocês vão salvar uma cópia no drive de vocês. Aí quem não tiver logado vai pedir para fazer o login na conta Gmail de vocês. E aí vocês fazem uma cópia no drive, para vocês poderem ter salvo isso, né, não ficar dependente do link e poder fazer as suas alterações posteriormente. Então, basicamente, a gente, primeiramente, no processo de instalação, a gente vai precisar baixar o repositório do Vosk, usando esse comando de git clone e passando o GitHub do Vosk. Aí quando vocês executarem esse comando, que terminar, mostrando aqui que ele foi finalizado, vocês vão vir aqui na lateral esquerda, em arquivos, e essa pasta aqui vai aparecer, que é a pasta do Vosk, onde eu tenho todos os arquivos do Vosk. Aqui mostra as linguagens que você pode utilizar, né? No nosso caso, a gente está utilizando em Python. Aí aqui você tem um README que explica como é o funcionamento. E aqui em exemplo, eu tenho aqui vários códigos, né? Que são os códigos para eu transcrever áudio, testar com o microfone,
fazer um teste sobre a distância da pessoa que está falando no áudio. Então aqui tem vários exemplos de código que vocês vão poder testar depois. E aí, seguindo o processo de instalação, vocês vão seguir esse comando aqui, que é só dar um pip3 install vosk. Aí, como aqui, no caso é uma máquina virtual, eu acredito que vocês não vão ter nenhum tipo de problema. Eu testei também com algumas pessoas antes, eu acredito que vocês não vão ter problema, mas depois, se vocês tiverem, vocês podem falar comigo. E aí, depois que vocês fizerem essa instalação aqui, vocês seguiriam para instalar o P-Audio. Nesse caso aqui, eu acredito que não precisa instalar o P-Audio, pelo menos agora, para vocês rodarem no Colab depois, porque eu não consegui no Colab reconhecer o microfone do meu computador. Então, o P-Audio seria justamente para eu fazer isso na minha máquina. Só que como aqui é uma máquina virtual, ela não está conseguindo acessar o meu microfone através do P-Audio. E eu não tive tempo de tentar resolver isso, mas eu vou mostrar para vocês como executa a transcrição do áudio, que eu acredito que vai ser bem interessante. Aí aqui, nesse comando, depois que vocês tiverem instalado o Vosk, ele vai aparecer aqui, que foi instalado corretamente, diz qual é a versão do Vosk, que é a 0.3.15. E aí, aqui abaixo, aqui você entra na pasta Python Example, né? E aí você baixa, com esse comando vocês vão baixar um modelo do Vosk, que é o modelo que a gente vai utilizar para fazer o reconhecimento de fato. E aí aqui ele descompacta, ele vai aparecer esse output aqui para vocês. Só que esse é um modelo, aqui, ele é um modelo SMEL, ou seja, o que isso significa? Que ele é um modelo que ele não tem uma acurácia muito boa porque ele não foi tão treinado, ele é um modelo pequeno, onde você pode fazer testes mais corriqueiros. E aí no caso eu trouxe ele aqui porque eu pensei quanto à questão da conectividade de vocês, né? Porque talvez as pessoas que não estejam com a internet muito boa, elas não fossem conseguir baixar esse modelo aqui de baixo, que é tipo um modelo grande. Esse modelo aqui ele pesa uns 2 GB. Mas é um modelo que tem uma acurácia melhor. E aí se vocês conseguirem baixar os dois, vocês quando rodarem os áudios que eu trouxe aqui, no caso os áudios que tem aqui na pasta de arquivos complementares, vocês vão poder ver a diferença entre o resultado dos modelos. E aí, por último, aí vocês tentam executar esses comandos para poder fazer a instalação e baixar os modelos. E aí, se vocês tiverem algum problema, podem me falar, podem interromper e falar. E aí, no final da apresentação, eu vou executar isso aqui, junto com vocês, que aqui é de fato para você fazer a transcrição do áudio. E aí vocês podem executar também, brincar um pouco, ver a diferença entre os modelos, só para vocês sentirem a ferramenta, ver como ela é simples de você fazer funcionar. E então, essa seria toda a parte de instalação. Instalação bem simples, bem pequena. E aí a gente pode seguir então para... Aí agora eu vou mostrar para vocês, depois de instalado, né? Eu vou mostrar para vocês aqui na minha máquina alguns códigos para vocês verem os resultados com eu exibindo aqui. Então, eu vou abrir o terminal aqui. E aí, eu vou rodar primeiro o reconhecedor através do microfone. E aí, esses códigos, eu vou mostrar para vocês, ele reconhecendo ao vivo, ele fazendo a transcrição do áudio, e ele, eu vou exibir também só colocar aqui rapidinho. E vou exibir também o código que ele mostra a distância da pessoa que está falando do microfone. Aí, à medida que o código for carregando, eu vou dando uma explicação do que vai aparecer. Nesse código do
nos códigos do VOSC, ele mostra um output parcial do que ele está entendendo enquanto ele processa, e depois ele exibe o resultado final. Ali ele já começou a fazer o reconhecimento. Ok. Vocês estão conseguindo enxergar aqui o que aparece escrito no terminal, o output aqui embaixo? Eu fiquei preocupado se talvez estivesse um pouco pequeno. Sim. Dá para enxergar. sim. Pronto, valeu. Ok. What's your name? How much is 2 plus 2? Who is your girlfriend? Go to the kitchen. Go to the room. Go to the living room. Go to the bathroom. What is the distance between the Earth and the Moon? Deixa eu pensar em alguma outra. What is the capital of Brazil? What is the capital of Japan? What is the capital of the United States? What is the capital of Rio de Janeiro? What is the capital of Rio Grande do Norte? Ele conseguiu. Então, só seguir aqui a explicação. Depois, se vocês quiserem, acho que ficaria legal também, se vocês quiserem, vocês podem deixar algumas perguntas no chat em inglês, e aí eu mostro para vocês também no final da apresentação. Eu rodo novamente alguma pergunta que vocês queiram testar, e aí no final da apresentação eu rodo isso aqui novamente, e aí a gente testa juntos. Mas basicamente, o que é legal aqui é porque justamente a gente tem um resultado onde vocês viram ali que é um resultado bom, né? Ele conseguiu reconhecer até mesmo as palavras que não são nativas do inglês, né? Como Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte. E esse é um modelo, ele é um modelo grande, ele é um modelo mais pesado e tal, pesa, eu acredito que uns 2,5 gigas, mas o lado curioso é que é um modelo que eu não fiz uma adaptação. Foi um modelo que eu baixei do site, coloquei na minha API e executei, setei o modelo que ele iria utilizar e rodei aqui para vocês. Então não fiz nenhuma adaptação, não fiz nenhuma melhoria, mas ele conseguiu ter um reconhecimento muito bom, inclusive até de palavras que são parecidas, né? Tipo aquelas perguntas ali do final, onde eu só mudava a localidade. E aqueles comandos básicos também, como go to the room, go to the living room, são perguntas parecidas e que a gente na nossa liga considera como perguntas complexas, né? Então ele consegue ter esse reconhecimento, que foi um dos motivos da gente querer investir o nosso tempo nessa ferramenta. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Você já testou o modelo em português para saber se ele pega bem o português do Brasil ou se é mais focado no português de Portugal? Não sei. Aquele português, ele é o... Deixa eu só conferir aqui rapidamente no site, mas eu acredito que é o português brasileiro, mas eu não cheguei a testar ainda, eu fiquei focado mais no inglês mesmo e tentar fazer algumas adaptações para a competição. Mas aqui são modelos pequenos, até o modelo em português ele pesa só 31 megas. Pelo tamanho, eu não sei, eu acredito que a acurácia possa não ser tão boa, mas vale a pena testar e talvez investir esforço se for do desejo da pessoa. Mas ele tem disponível aqui para poder utilizar. Deixa eu voltar aqui para o terminal. Então, seguindo nisso, né, eu vou exibir para vocês agora a transcrição de um áudio.
Deixa eu ver aqui se vocês conseguem executar o áudio aqui, ou se vocês conseguem ouvir. O computador fica um pouco lento. Where did the last Lark CBR competition take place? Vocês conseguiram ouvir o som do áudio? Sim, deu pra ouvir. Aí, deixa eu executar. Tem esse outro áudio aqui também, que é um que eu quero mostrar para vocês. Foi o 5.wave. Who was the captain of the Enterprise in the pilot episode of Star Trek? E eu vou executar aqui. Python teste5.py áudio 5.wave. Só esperar carregar rapidamente. E ele vai fazer a transcrição. Aqui vocês vão ver a questão dele mostrar os resultados parciais e depois ele mostrar o resultado final. É aqui em cima. Deixa eu explicar para vocês esse output. Então, basicamente, ele começa a processar e ouvir o áudio, né? Então, ele começa a fazer um reconhecimento parcial. Você vê aqui que ele vai avançando na frase. E aí, depois que ele termina o reconhecimento de cada parte do áudio, ele meio que dá ele dá um log com o momento de início e fim, que ele começou a ouvir a palavra, aqui, who, ele começou a ouvir no segundo, no momento 0.36 e terminou no 0.54. E isso vai seguindo aqui. E ele mostra a palavra e ele mostra o índice de confiabilidade do reconhecimento dessa palavra. Então ele mostra todas as palavras que ele reconheceu, que facilita também a análise, né? Você pode verificar se tem alguma palavra dando problema no reconhecimento, mais do que outra. E aí, ao fim, ele exibe aqui o texto final, que é Who was the captain of the Enterprise in the pilot episode of Star Trek? Que é uma das perguntas que está lá no nosso livro de regras. E esse também é um modelo que eu não fiz o treinamento. Mas, não iludindo vocês, obviamente, vão ter algumas perguntas que ele não vai conseguir reconhecer. Principalmente se uma pergunta ela tiver algum nome próprio que talvez não esteja treinado nesse modelo. Então, vocês provavelmente vão precisar fazer a adaptação desses modelos. Agora, para exemplificar um que ele não reconhece, eu vou exibir esse primeiro áudio aqui, que é o do Lark CBR. Só um momento. Tutorial.wave. Esse logzinho aqui é ele carregando os arquivos, né? Os arquivos de extração de vetores, os fonemas. Então aqui, vamos lá, do início. A pergunta é: Where did the last Lark CBR competition take place? Onde ocorreu a última Lark CBR? O áudio, a qualidade dele está um pouco ruim, tem bastante ruído, então ele até identifica que o ruído ele mostra, e aí ele começa a avançar, né, no reconhecimento parcial da palavra, e aí aqui ele chega num ponto onde, como ele não conhece o que é Lark CBR, ele vai tentar aproximar do que ele conhece no dicionário dele, né? Porque se ele não tem conhecimento, ele não pode identificar o que ele não conhece. Então aqui ele mostra o resultado parcial, mostra o log de cada uma das palavras. E aí esse é o reconhecimento final. No início ele identifica um barulho. Ele peca exatamente aqui no ponto onde é a palavra que ele não reconhece. Então isso já é o gatilho para eu mostrar para vocês agora. Voltar aqui pro slide. Tá um pouco deu uma travada aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa executando, não. E aí a gente entra na questão das adaptações, né? Como é que eu posso fazer aquele modelo reconhecer Lark CBR, sendo que eu preciso que ele reconheça algumas palavras específicas. E aí a gente tem uma lista de adaptações, né? A adaptação ela depende muito do seu problema. Então, nós temos
É o primeiro tipo de adaptação, que é uma adaptação de um modelo pequeno, como aquele que eu mostrei lá no colégio. Em tempo de execução, você passa uma lista de um arquivo com a lista de palavras e um áudio, e ele vai tentar fazer o reconhecimento desse áudio a partir dessa lista de palavras. Mas tem uma adaptação específica que eu vou focar nessa apresentação, não teria como eu mostrar todas elas, porque elas não são tão simples quanto toda essa parte que eu mostrei até agora. Essa parte que eu mostrei até agora parece bem simples, toda a utilização, mas a adaptação ela se torna um pouco difícil, um pouco mais chatinha para fazer. Aí essa adaptação é uma adaptação interessante. A adaptação de um modelo pequeno através do modelo de linguagem. O modelo pequeno vocês já sabem que é aquele modelo que ele não tem tanto treinamento. Mas o que isso significa, esse tipo de adaptação? Vamos supor que eu tenho um modelo pequeno, e eu tenho duas frases. What is the capital of Brazil e What is the capital of Japan? E aí eu percebo que, de acordo com o meu modelo pequeno, com o treinamento que eu fiz para ele reconhecer essas frases, ele só reconhece uma frase. Ele só reconhece What is the capital of Brazil? Então, através dessa adaptação do modelo de linguagem, eu vou fazer o quê? Tem um desbalanceamento entre essas frases. Elas são frases muito parecidas, elas diferem somente uma palavra. E tem um desbalanceamento porque, mesmo quando eu passo o áudio do Japão, ele só reconhece Brasil. Aí eu posso fazer uma adaptação no modelo, diretamente no modelo de linguagem, somente no modelo de linguagem, para eu tentar restaurar esse equilíbrio entre essas perguntas. Então eu posso passar a reconhecer a pergunta do Japão e não só reconhecer a pergunta do Brasil. Isso se encaixa para diversas frases parecidas que você queira fazer esse ajuste. Entretanto, com esse ajuste, eu não posso adicionar palavras novas. Nenhum dos dois, nem o primeiro, nem o segundo, eu não consigo adicionar palavras novas. Que no nosso caso ali, como eu exibi antes, a gente queria adicionar a palavra LarkCBR. Então, a gente entra no que seria a adaptação do dicionário do modelo de linguagem em um modelo grande, que é justamente aquele modelo que eu exibi, e aí eu vou poder adicionar a palavra LarkCBR nesse modelo. Felizmente, a gente não precisa fazer a adaptação do modelo acústico, que no caso é o último tipo de adaptação, que é o aperfeiçoamento do modelo acústico. Por vezes, o seu modelo ele não consegue reconhecer bem em um ambiente aberto, em um ambiente com bastante ruído. Por exemplo, quando a nossa competição ela é presencial, a gente sabe que perto da arena tem bastante ruído, tem drone, várias pessoas passando, conversando. Então, às vezes, a gente pode fazer uma adaptação do modelo acústico para ele tentar conseguir manter a acurácia mesmo em ambientes que tem um ruído, às vezes com pessoas que têm um sotaque mais carregado, que ele não conseguir reconhecer, você pode fazer essa adaptação também. Só que essa adaptação, para você sentir um resultado mínimo, você tem que fazer um treinamento com no mínimo 1 hora de áudio. Então, ela acaba sendo bem complicada de ser realizada. Mas, como eu disse antes, para a gente adicionar as palavras novas, felizmente a gente não precisa fazer essa adaptação, por conta dela ser trabalhosa. Mas a gente não precisa porque provavelmente essa palavra nova que a gente quer adicionar, já existe o fonema, existe um fonema treinado no modelo acústico que case com essa palavra que você quer que ele identifique. Então, a gente vai seguir nessa adaptação aqui. Esses são os tipos de adaptação que a gente pode fazer no VOSC utilizando o Caudio. E a gente vai seguir adaptando o dicionário e o modelo de linguagem. Primeiramente, a gente vai precisar... Essa parte aqui, eu não falo para vocês seguirem também, porque é uma parte mais complicada, até desde a instalação até a parte de fazer a adaptação em si, porque muitas vezes demora para fazer essa adaptação e seria bem chato ficar esperando o modelo terminar de adaptar. Então eu vou só mostrar para vocês aqui como é que é mesmo, e depois eu mostro para vocês o teste com o modelo já adaptado.
Então, aí aqui a gente vai precisar baixar e instalar o Cloud, né? A gente vai precisar do repositório do Cloud para fazer essa instalação. Então, seria dar um git clone no repositório do Cloud. Depois disso, a gente teria que seguir os arquivos de install. Dentro dessa pasta vão ter arquivos onde você vai seguir para fazer a instalação de diversas dependências e etc. Ele vai te guiando através dos erros e mensagens sobre possíveis dependências que vocês vão precisar estar instalando. Então, no Cloud, a gente vai baixar um modelo genérico Aspire. Essa adaptação ela é especificamente para o modelo do tipo Aspire. Como essa API do Vosk ela é bem nova, consideravelmente nova, a gente não tem ainda todas as adaptações dos diferentes tipos de modelo. Porque apesar da maioria dos modelos serem treinados utilizando do Cloud, as configurações que você utiliza no Cloud, elas divergem. Quanto à questão do modelo de linguagem que você vai utilizar, diversos fatores, os fonemas que você vai utilizar. Então, essa adaptação em si ela é para o modelo Aspire. E aqui no site do Cloud a gente pode baixar esse modelo genérico do Aspire e fazer a adaptação dele. Esse modelo que eu exibi anteriormente, dele não conseguindo reconhecer o Lark CBR, ele é o modelo baseado no Aspire. Então a gente consegue fazer essa adaptação. Aí aqui é basicamente baixar o modelo, colocar ele dentro desse caminho. Esse slide também está disponível lá no Drive, onde tem os materiais complementares. Então vocês depois, se vocês quiserem tentar, vocês podem seguir. E aí, posteriormente, se vocês tiverem problemas, vocês podem entrar em contato comigo e que eu tento ajudar vocês. Aí, basicamente, depois que a gente pegar esse modelo, a gente vai precisar preparar o modelo para adaptação. Quando a gente utiliza esses comandos, nós vamos gerar todos os arquivos de configuração que vão ser utilizados no nosso reconhecimento. E a gente vai gerar, por exemplo, todos os arquivos, como eu posso explicar? Os arquivos que a gente vai adicionar, porque esse modelo, como ele é um modelo genérico do Aspire, esses arquivos, você tem duas opções lá no site do Cloud, na verdade. Você pode baixar o modelo já compilado, que é com essa parte aqui já feita de preparação, ou você pode baixar esse modelo não compilado ainda, com todos os arquivos que você vai precisar, e aí você tem que executar esses dois comandos. É basicamente isso. E aí, aqui no Cloud, a gente pode executar esse comando aqui, e através dele a gente pode fazer o teste dos áudios no Cloud ainda, sem precisar trazer para o Vosk. Eu vou estar abrindo aqui o Cloud para vocês verem. Então aqui, Aspire. E aí eu vou fazer exatamente aquele passo ali de executar o reconhecimento no próprio Cloud, só para vocês verem o reconhecimento. Eggs, Aspire, S5. Aqui tem vários áudios que eu estava testando, mas eu vou precisar abrir esse TXT para eu pegar o comando. É basicamente esse aqui. Aí aqui ele passa, nesse comando, se vocês notarem, ele passa aqui as palavras que seu modelo pode reconhecer, o Final MDL, que é o modelo acústico que eu estou utilizando, o HCLG, e aqui a gente passa o áudio que a gente quer testar. Então, por exemplo, salvo engano, esse modelo aqui, que foi um backup que eu tinha feito de uma adaptação, eu acho que ele já consegue reconhecer, eu acredito que ele já consegue reconhecer o Lark CBR, por exemplo. Vamos testar aqui. Vai, esse 5. Teste 3.wave. O áudio tá ali. Então, se eu executar aqui,
Só esperar ele terminar de processar. Aí. A parte visual está um pouco poluída porque ele exibe vários logs. Mas aqui, ó. E como esse é um modelo, um exemplo de modelo, esse Backup 2, onde eu tinha feito um primeiro teste da adaptação dessa frase. Então eu peguei o Aspire, que é o modelo, aquele mesmo modelo lá que eu testei com vocês, que ele não conseguia reconhecer o Lark CBR, realizei a adaptação, e aí, só que como eu queria fazer outras adaptações, eu coloquei ele aqui como Backup 2. E aí ele consegue reconhecer aqui, ó, Where did the last Lark CBR competition take place? Então, através da adaptação, eu consigo fazer com que ele reconheça uma palavra que antes ele não conseguia reconhecer. Mas aí, isso eu estou mostrando o final, né? Mas só para dar uma animada. Mas eu vou mostrar agora como é que eu faço essa adaptação, né? Primeiramente, a gente vai precisar gerar o corpus, né? A gente vai precisar criar um corpus. O que é um corpus? Basicamente é um arquivo que você vai colocar todas as frases que você quer adaptar, todas as frases que você quer treinar. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. E você vai colocar uma frase embaixo da outra. Você fica atento para tirar todos os... Deixa eu fechar aqui, para não ficar pesado. Tirar todos os espaços em branco que você pode deixar. Então, tipo assim, você passa todas as perguntas aqui para poder fazer a adaptação. E aí você vai usar desse arquivo e você tem duas opções para gerar o seu modelo de linguagem e o seu dicionário para você poder fazer a adaptação, né? A adaptação com o modelo genérico, com os arquivos do modelo que já existe. Você tem a opção A, que é utilizando o CMU Knowledge Base Tool, que é um site onde você passa o seu corpus e ele compila para você um dicionário e um modelo de linguagem. E aí você só iria pegar esses arquivos e dar início à adaptação. Essa parte aqui ficou bugado no slide, que ficou aparecendo várias vezes. E a outra opção seria você utilizar o G2P ou Phonetisaurus, que são ferramentas que fazem a mesma coisa que o CMU Knowledge Base Tool, o site, de gerar o dicionário e o modelo de linguagem, mas aqui você pode fazer as suas configurações, caso você queira compilar de uma forma diferente do qual ele faz aqui. Então, basicamente, uma coisa importante que eu preciso explicar aqui, só rapidamente, vai criar uma pasta new para você poder separar seus arquivos, só por questão de organização mesmo. E aí, aqui, volto nessa parte importante, é que eu não consigo... Vocês lembram que eu falei que o HCLG é responsável por toda essa parte de processamento, né? Ele que é o compilado do meu treinamento, para poder fazer o reconhecimento. Eu não consigo fazer uma adaptação em cima desse arquivo do HCLG, porque ele já foi compilado e não tem como... Se eu recompilar esses arquivos que eu acabei de criar com o meu corpus, eu vou gerar um outro HCLG e eu não tenho como eu mesclar os HCLGs. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu vou precisar baixar o dicionário e o modelo de linguagem geral que foram usados para poder construir aquele HCLG que você já está usando. E aí você vai mesclar com o que você acabou de criar, com o seu. Então, basicamente, você vai estar juntando o geral, que já existe, com o seu. E aí, o que esse comando que está na tela aí faz? Python merge dicts. É um código que vai justamente mesclar esses arquivos para você. Então, ele vai mesclar o modelo de linguagem do geral com o seu modelo de linguagem, com as suas frases, e vai mesclar o dicionário geral com o seu dicionário. Então, e ele coloca tudo em um padrão certinho, você não
vai precisar se preocupar com isso. Aí, beleza, agora eu tenho aqui o merged lexicon e o merged lm.arpa, ou seja, eu já tenho meus arquivos mesclados, né? Então agora eu posso fazer o quê? Eu posso compilar isso tudo e gerar um novo HCLG, já com as configurações que eu adicionei, né? Já com o LarkCBR, por exemplo. E é justamente isso, né? Recompilar o HCLG.fst. E aqui aqui eu passo algumas convenções. Você pode tem um script que faz essa recompilação e aí tem os caminhos, né? Lá você passa os caminhos de cada um dos arquivos que você vai precisar recompilar. Aí isso fica a critério, né? Como lá já tem um caminho específico, ou você coloca os arquivos nas pastas que já está escrito lá no script, ou você adequa o script às pastas que você quiser. Você passa o caminho lá. E vale ressaltar que você tem que passar nessas pastas esses arquivos aqui, que são arquivos de fonemas complementares aos fonemas que são treinados, né? Você tem o fonemas de quando você tem um som, mas que não é quando está em silêncio, entre aspas. Você tem uma representação de um fonema de quando você não está em silêncio. Então você tem vários arquivos aqui que são alguns fonemas. Esse do silêncio aparece tipo sil. Em alguns casos isso pode aparecer. Mas aí seguindo aqui, depois de criar esses arquivos, organizar eles, você copia nessas pastas, coloca um nome especificado a partir lá do script. E aí você executa o script que é esse aqui. Eu acredito que vocês devem estar conseguindo ver. Mas basicamente o que ele faz? Ele bota em variáveis todos os arquivos que a gente vai precisar. Aqui, esse caminho aqui do exp.tdn7b chain online é onde está os arquivos do modelo genérico, do modelo padrão. E aqui tem onde estão os fonemas nessa pasta do modelo padrão. E aqui é onde você colocou o seu dict, o seu dicionário e os arquivos que ele pede para você utilizar e o seu LM. Então, aí aqui são as pastas que ele vai gerar, as pastas dentro do new, que é a pasta que você criou para poder gerar os arquivos novos. E aí, por último, aqui seguindo, ele vai começar ele vai começar a compilar esses arquivos que você está passando, né? Então, como a gente não precisa compilar a questão do modelo acústico, a gente só passa ele aqui e a gente não compila ele. Mas a gente vai precisar compilar o lexicon, que representa a letra L, né, do HCLG, e vai precisar compilar o G, que é o modelo de linguagem, a gramática. E aí, por último, ele faz a compilação final aqui, com esse último comando, e aí ele gera o HCLG. E aqui seria aquele teste, né, que eu acabei dando um leve spoiler ali, no meio da parte da adaptação, que era exibindo, que foi eu rodando o código o modelo que eu já tinha adaptado, mas reconhecendo o LarkCBR. Então, tem um último passo, que seria, antes de seguir, mostrar as referências e abrir para vocês testarem, caso queiram, que seria justamente eu pegar esse modelo que eu acabei de treinar no Claude e trazer ele para o Vosk. Quando eu treino esses modelos, eu treinei em uma configuração de 3 n-grams, que é basicamente o tamanho de como você vai dividir as frases, porque no modelo de linguagem, as frases elas não vêm inteiras, você pega meio que pedaços de frase para ele poder reconhecer. E quanto maior o n-gram, maior o pedaço dessas frases que ele reconhece. Então, vamos supor que você tem uma frase grande, e aí você quebra ela em pedaços, e aí você vai reconhecendo as partes e junta tudo depois. E aí, quando você faz esse primeiro treinamento, você faz ele com um modelo de linguagem para 3 n-grams. Só que no Vosk, no Vosk ele tem uma adição que ele funciona também utilizando 4 n-grams, ou seja, você tem que fazer uma reconfiguração do seu modelo de linguagem quanto à forma que ele vai dividir as palavras
dividir as frases para poder reconhecer. Então eu vou precisar utilizar de um comando que ele vai simplesmente preparar esse modelo 4 Unigrams para a gente poder exportar tudo isso, todos os arquivos que a gente precisa para o Vosk. Ou seja, eu basicamente vou passar aqui o modelo padrão, né, que foi utilizado, e vou dizer onde é que está o modelo que eu acabei de treinar. Esse aqui é o modelo padrão de 4 Ngrams, 4 grams. E o new lang é onde está o modelo de linguagem que eu já treinei. Então ele vai fazer uma reconfiguração desse meu modelo de linguagem para 4 grams, que é a forma como ele organiza os pedaços de frase no modelo de linguagem. E aí ele vai gerar uma nova pasta com esse arquivo aqui. Cadê? New. Que é o g.carpa. O g.fst foi o compilado da minha gramática com 3 grams, e o gcarpa é o compilado para 4 grams. Então, o que eu vou precisar? Eu vou voltar agora para o Vosk, só para vocês verem. Eu poderia deixar o Vosk e você aberto aqui, né? Abrir a nova aba. Opa. Cadê? Cat aqui. Então, por exemplo, esse modelo aqui do tutorial 1, model, é o modelo do Claude, que reconhece o ArcCBR. É ele mesmo? Acho que é ele mesmo. Deixa eu ver. E aí, eu basicamente vou verificar aqui os arquivos que eu preciso para executar no Claude, né? Em cada uma dessas pastas, você pode tomar como referência o modelo genérico que você baixa, né? Você vê quais são os arquivos que ele utiliza para rodar no Claude. Porque você não precisa de todos os arquivos que vêm para rodar no Vosk, desculpe. Você não precisa de todos os arquivos que vêm do Claude. Então aqui você vai separar todos os arquivos e lembrando de passar aqui o g.carpa, que foi o que a gente gerou aqui. Então se eu vier aqui no Vosk, vou fazer uma troca aqui, porque no teste simple, ele sempre reconhece o modelo que está com o nome model. Então, esse aqui foi o que ele não reconhecia corretamente, né? Deixa eu só testar aqui para verificar. Novamente. Tutorial.wave. E aí, depois eu vou fazer a troca e mostrar aquele modelo que ele reconhece. Acho que foi isso mesmo, foi esse último que a gente executou aqui. Que ele reconheceu como CPArt. E aí eu troco esse nome aqui, model, errado, depois eu ajeito o nome, e aí eu pego o modelo lá que eu trouxe do Claude. Também trabalhei aqui. Como model, e aí executo de novo. Eu não lembro se o áudio que tá lá no Claude, se é o mesmo áudio que eu passei aqui. Mas, deixa eu ver. É aqui. Ele reconheceu um ruído no início do áudio, mas ele conseguiu reconhecer aqui o Where did the last large CBR competition take place? Então eu trouxe os modelos que eu utilizo lá no Claude, que eu treino no Claude, para o Vosk, só adequando os arquivos que eu preciso para rodar aqui. Só que aqui vale ressaltar que, por exemplo, eu fiz uma adaptação onde eu peguei um modelo que já foi treinado com diversas palavras e eu incrementei as minhas palavras. Pode ser também uma opção você simplesmente treinar somente com suas palavras, porque aí você vai ter
um controle, né, do escopo de palavras que o robô pode, que o reconhecimento pode reconhecer, de fato. E aí, isso pode melhorar a acurácia também, né? Porque não vai ter risco do seu reconhecimento acabar se confundindo com alguma palavra que nem está no seu escopo de palavras que você queria treinar. Então você pode meio que fazer esse processo sem fazer aquela parte de dar um merge entre os arquivos, e aí você passa direto os arquivos que você criou a partir do seu corpus. Então você consegue fazer funcionar dessa forma também. É uma opção que muitas pessoas utilizam, né, para você ter esse controle. Então, essa parte da adaptação ela termina assim. Aqui tem as referências, né? Todos os sites que eu utilizei, tem um site também lá no Vosk, que ele mostra um site que você pode seguir para fazer essa adaptação que eu mostrei para vocês. E aí, agora, eu abro para a parte que, se o pessoal quiser testar, né? Se o pessoal quiser rodar aqui pelo Colab, deixa eu conectar aqui. Vocês só não vão conseguir usar esse da Lark CBR, porque eu acabei, acho que vai demorar muito para subir, para poder subir aqui pro Cloud, mas aí vocês podem testar. Vocês podem fazer como? Vocês podem vir aqui no repositório, pegar esses dois áudios, o tutorial.wave foi o que eu exibi aqui, aí vocês vêm aqui, baixam o áudio, e aí quando baixar, vocês arrastam o áudio para dentro da pasta Python example. Tá aqui. Tanto o 5.wave, que eu vou executar aqui para vocês verem, quanto o do tutorial.wave, que foi o que eu mostrei para vocês. Então, se eu vier aqui e executar aqui, ele vai fazer a mesma coisa que eu mostrei no meu terminal, rodando na minha máquina, de fato, né? Aqui. Essa é aquela do Star Trek. Who was the captain of the Enterprise in the pilot episode of Star Trek. Aquela que eu mostrei bem no início. Então aqui pelo Colab, caso vocês queiram sentir aquele gostinho, vocês podem estar rodando aí. Vocês viram que é bem simples de fazer a instalação aqui pelo Colab e tal. Aí vocês podem rodar agora. E aí, agora a gente aproveita aí para abrir a sessão para perguntas. Vocês podem rodar aí e me perguntar alguma coisa. Acho que agora eu abro a sessão para isso. Para essa parte prática / perguntas. Mas é basicamente isso. Obrigado a todos. E aí fica com vocês agora essa parte prática e as das perguntas. Se vocês quiserem testar aí na máquina de vocês. No Colab, no caso. Tem alguma pergunta, algum questionamento? Se alguém tiver, pode falar. Pessoal, usem, abusem dos questionamentos com Aron. Tem muita coisa, mas acho que eu consegui passar o que eu queria para vocês. Viu, eu vou fazer uma perguntinha então para tirar uma dúvida. Certo. Você falou que você conseguiu fazer as adaptações ali em cima daquele modelo Aspire, né, genérico. Isso. Não sei se você sabe me dizer, mas o modelo genérico da língua inglesa, mais, digamos assim, mais completo da língua inglesa, ele faz parte, ele é baseado nesse Aspire, então, ou não? Aquele lá do Aspire, que eu mostrei ali, ele não é o mais completo. Tem outros que são melhores, só que aquele ali é o que está disponível no site do Cloud. Só que no Vosk, aqui no site do Vosk, ele fala que eles utilizam um LM, que é um LM mais robusto. Só que eles não deixam disponível esse LM aqui na pasta. Então, aqui na pasta, no site. Então a gente teria que mandar um e-mail para eles explicando qual é o nosso problema, o que a gente quer fazer,
E aí eles liberariam esse LM para a gente poder utilizar. Que no caso esse LM aqui é o genérico, né? Só que é um genérico mais robusto do que o que a gente utilizou no Caldo, que é o que eles oferecem lá abertamente. Entendi. Valeu. Mais perguntas, pessoal? Aqui no chat. Esqueci do meu chat aqui. O meu aqui ficou perdido na tela. Deixa... Eu tenho uma pergunta. Sim, por favor. Eu sou realmente bem leigo no assunto. Eu trabalho na parte da mecânica, então tudo para mim é muito novo nesses tutoriais, está sendo muito legal acompanhar. E aí, só para ter uma noção mesmo ali, no momento você estava mostrando que ele mostra a confiabilidade de cada palavra quando ele está identificando, e estava uma confiabilidade bem alta em uma das palavras que ele estava em 90%. Existe algum, tipo, se a confiabilidade de alguma palavra for muito baixa, o programa identifica que ele realmente não conhece aquela palavra, ou ele vai sempre dar algum palpite do que ele está escutando? É isso. Quando alguma palavra, sempre que tiver esse áudio, quem estiver testando, ele vai reconhecer cada uma das palavras e cada uma das palavras vai ter uma confiabilidade. Se uma palavra, a confiabilidade dela for muito baixa, ou ele não vai reconhecer, na verdade, se for muito baixo, ele não vai reconhecer porque ele tem um limite, um limite de confiabilidade, onde ele só vai considerar se a confiabilidade for acima de determinado valor, que é passado no código. E aí ele vai sempre considerar a palavra que ele julgou que tinha a maior confiabilidade. Se ela for muito baixa, ou ele não vai reconhecer a palavra, ou ele vai reconhecer uma outra palavra, que talvez até mesmo esteja errado. Isso depende muito da qualidade do áudio, da pronúncia também. Porque, por exemplo, no inglês tem muitas palavras que são parecidas, né? Inclusive, tem palavras que você fala igual, só que o escrito é diferente, né? Então, aí entra aquela questão também do contexto da frase em si. Mas é isso que acontece. Deu para entender? Eu posso explicar se não entendeu. Deu para entender melhor. Sim. Só para completar, e esse limite de confiabilidade, ele é alterável? Então você pode optar por deixar mais confiável ou menos, ou é do próprio código mesmo, é inalterável? É isso, é do código, mas a gente consegue alterar. A gente consegue impor um limite. E isso acontece também com outras áreas, como por exemplo, como teve ontem na apresentação do tutorial de visão, onde você consegue estabelecer um limite para você identificar a confiabilidade de um rosto, por exemplo. E no áudio, nessa parte de voz, funciona da mesma forma. Um limite de confiabilidade para você identificar uma palavra. Para caso você queira ter uma acurácia considerável. Né? Ser mais jogo duro nisso. Pessoal, sem questionamentos? Só uma pergunta. Eu posso programar para ele, a partir de certo momento, ele ouvir um comando, ou simplesmente não tem como fazer essa opção? Como o OK Google ou Alexa, eu posso fazer esse tipo de alteração? Sim. Só que aqui no caso dessa API que eu mostrei agora, ela não está implementado isso. Mas você tem a integração do Vosk Asterisk, que ele é justamente o Vosk mais um servidor que você consegue utilizar ele no celular. Então a lógica de programação ela é outra quanto à questão do alto nível.
mas a utilização dos modelos em si é a mesma. Esses modelos que eu mostrei aqui, que você utiliza, treina, você vai utilizar desses modelos, mas a forma como você vai preparar logicamente a utilização desse modelo, em que momento ele entra, quando ele não entra, definir uma palavra-chave para ele inicializar o reconhecimento, é através dessa integração do VOSC mais o Asterisk. Por exemplo, lá você poderia definir um comando, por exemplo, OKVOSC, e aí você conseguiria implementar esse reconhecimento. Eu Muito não legal. mostro porque eu não tenho a probabilidade disso, de fato, porque eu foco mais nessa parte do reconhecimento de áudio e ao vivo, pelo microfone. Ok, obrigado. Por nada. Oi. Alô. Alô, Eu tenho uma dúvida. diga. Na implementação desse sistema, quais são os pontos fracos, assim, tipo, onde ele peca mais que talvez possa ter algum outro que peque menos? Quais são os outros? Do tempo que eu trabalhei com isso, o que eu senti assim que acho que ele peca é, por exemplo, agora no finalzinho, quando eu executei aquele último áudio, vocês viram que antes do áudio apareceu um noise, que ele identificando um ruído e ele mostra isso. Óbvio que você pode reconfigurar isso, né, mexendo no código, mas quando você pega ele assim direto do repositório, ele considera muito essas partes de ruído e etc. Então eu acho que isso é algo que não é tão legal. Fora isso, como o que eu consideraria ainda como um ponto negativo da utilização do VOSC é que, querendo ou não, mesmo ele sendo muito bom, ele é muito novo. E isso acarreta que existe um limite de referências que você pode seguir para poder implementar as coisas. Então você vai ter muito trabalho ainda. Já tem um material como esse que eu mostrei hoje, mas ainda tem muita coisa que eles poderiam documentar para ajudar as pessoas nesse suporte. Então eu considero isso como um ponto negativo também da API. Mas é uma boa. Não sei se vocês concordam comigo, mas vocês podem ver que ela tem um resultado muito bom, funciona offline. Então pode ser uma boa área para pesquisa aí, em geral. Bacana, obrigado. Do nada. Surgiu uma outra questão que agora eu fiquei na dúvida se você respondeu a ele. A questão do ruído pode ser resolvido com questão de hardware ou simplesmente é uma palavra realmente que não consigo entender? É isso. A questão do ruído é mais a questão de software mesmo, de como você pode configurar isso. Porque você pode. O áudio em si, ele pode ter um ruído, né? E, tipo, a ideia é que a sua aplicação ela consiga perceber que aquilo é um ruído e ela tente abstrair isso para que isso não atrapalhe no reconhecimento. Ali não atrapalhou na hora do reconhecimento, mas por vezes pode atrapalhar. Então é só questão de reconfigurar mesmo, talvez ajeitar alguns parâmetros na parte da adaptação, mas isso é resolvido de fato com mexendo no código e principalmente mexendo no treinamento. Ok, obrigado.